Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sou o professor Flávio, professor do 5º ano, juntamente com a professora Lenisa, também professora do 5º ano. Hoje, no nosso componente curricular Língua Portuguesa, o objeto de conhecimento, vamos falar de texto verbal. Olá, crianças, no vídeo de hoje vamos aprender os tipos de linguagem, mais especificamente a linguagem verbal. Mas para entendermos as diferenças entre os tipos de linguagem, nós precisamos primeiro definir o que é linguagem. É exatamente isso que nós iremos fazer. Mas afinal de contas, o que é linguagem? Vocês saberiam dizer o que seria a linguagem? Linguagem é todo recurso utilizado para estabelecer comunicação. Comunicação essa entre as pessoas. A linguagem pode ser emitida por meio de sons, escrita, feita por cores, imagens e também símbolos. Mas afinal, o que é a linguagem verbal? Você saberia dizer o que seria a linguagem verbal? Linguagem verbal. Quando falamos com alguém, lemos um livro ou revista, estamos utilizando a palavra como código. Esse tipo de linguagem é conhecido como linguagem verbal, sendo a palavra escrita ou falada, a forma pelo qual nos comunicamos. Certamente, essa é a linguagem mais comum no nosso dia a dia. Quando alguém escreve um texto, por exemplo, está usando a linguagem verbal, ou seja, está transmitindo informações através das palavras. Então, a linguagem verbal nada mais é do que a linguagem quando nós utilizamos de forma escrita e de forma falada, e é a mais utilizada no dia a dia. O primeiro exemplo que nós temos é o celular, muito utilizado no nosso dia a dia. Você pode utilizar o celular fazendo uma ligação, utilizando a linguagem falada, ou de outra forma, né? Quando você digita uma mensagem para alguém, ou seja, você está utilizando a linguagem escrita. Já no nosso segundo exemplo de linguagem verbal, é o bilhete que você deixa para alguém ou uma carta que você pode receber. Da mesma forma que o celular, o bilhete também é um tipo de linguagem verbal, que você pode estar tanto enviando quanto recebendo. E como atividade, depois de estudarmos sobre a linguagem verbal, você irá fazer uma carta para o seu professor ou para a sua professora, relatando como você deseja que seja seu ano letivo de 2022. Não esqueça de usar as características já estudadas de uma carta. Então, mãos à obra, né? Então, você irá fazer uma carta. Até a nossa próxima aula.